É isso aí, é isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala, pessoas. Esse é mais um Fala Claudinha, começando aqui. E hoje, ninguém mais, ninguém menos do que ele, o guardião do rabo do dragão. E você que viu o flyer ou que viu a chamada, fica se perguntando: Cláudia, o que é o rabo do dragão? Quem é? O que é ser guardião? O que é, né? Vamos falar sobre ele, sobre o rabo do dragão, que é aqui na Ilha de Guarujá. Vocês vão ter muitas informações bacanas hoje. E nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Sidney Bibiano. Seja bem-vindo. Obrigado, Claudinha, pelo convite, né? E com certeza nós faremos um excelente programa. Então, Bibiano, aqui a gente começa pedindo para a pessoa dizer quem é você, como você veio ao mundo, vamos dizer assim, né? Aham. Onde você nasceu, como foi a sua infância, um resumo, né? Claro, mas assim, o que te marcou, se tem algum fato que te marcou, o que te forjou, o que te formou a ser o Bibiano que você é hoje. Quem é o Bibiano, pode falar? Bom, o Bibiano, né, hoje é uma pessoa que nasceu dia 24 de fevereiro de 1971. Nasci em Santos, na verdade, né? Porque o meu pai, na época, estava servindo o exército, né? E aí conheceu minha mãe, né? E se casaram e viveram um tempo em Santos, né? Mas o histórico da família Bibiano aqui na ilha de Santa Amaro, na região, né, do Dragão Alado, né? Ela começa em 1946, né, que é quando o meu avô, ele se localiza no Rabo do Dragão e lá ele cria a plori familiar, né? Que o que é plori familiar? É a descendência, né, dos bibianos, assim como tem a descendência dos Oliveiras, assim como tem a descendência quilombola lá também, que são os Machados, né? Cada um numa determinada época, mas sempre naquela região. Então, Bibiano é o sobrenome, teu nome mesmo é É Sidney, né? Sidney Bibiano, né? O Bibiano, né, é o nome, né? Meu pai, né, deu a todos nós, somos 5 irmãos, né? Deu a todos nós. E eu tenho um irmão dentro dos 5 que serviu também o exército, né? E por incrível que pareça, foi na mesma linha do meu pai, né? Infantaria, Que legal. né? Infantaria, foi bem legal isso, né? A gente ficou muito lisonjeado com isso, né? Um das descendências dos Bibiano, seguindo o rito do pai, né? E a outra parte, que não serviu, seguiu a descendência também pescador, né? Ali, então, quando você fala que ele foi 46, aí vocês foram. Você tinha quantos anos quando vocês foram? Então, o meu avô, em 1946, estabeleceu ali, né? E ali a gente se permanece até os dias de hoje. Então, nós somos a 5ª geração naquela região. Meu avô criou meu pai que me criou, né? Eu criei minhas filhas, que já são casadas, e já sou vô hoje, Olha. né? E nunca saímos daquela região, né? Por isso que a gente entende que a gente é uma raiz ali, né? Sim, são Naquela, várias gerações né? já, né? São várias gerações, assim como a família Oliveira, ela vem de uma datação de 1876 naquela região, Nossa. né? Lá, São duas famílias tradicionais lá ou tem não, tem mais? Tem mais, mais. né? Tem a família que eu falei agora, a família da descendência quilombola, né? Que ela chegou naquela região em 1912, Nossa. né? Foi refugiada de quilombo, porque tivemos a questão aí da lei do ventre livre, né? Uhum. Então a lei do ventre livre só era a partir do momento que quem nascia, né? Então algumas pessoas ainda continuaram escravas por muito tempo, né? E aí elas foram um clã refugiado que veio e lá também fez uma plore familiar naquela região. Tem a família Tapioca também, que é muito antiga, lá também, 1947, né? A região da Prainha Branca vem com uma ocupação de 1930, né? Termina a Você tem parte ideia de forte. quantos moradores tem mais ou menos lá hoje, assim, no Rabo do Dragão em geral? Então, o Rabo do Dragão, a gente fala da comunidade caiçara ribeirinha, né? Que está às margens do canal de Bertioga, tirando condomínios e marinas. Pra gente, Né? assim, pra gente mostrar, Freixo,
Tem como a gente mostrar para a galera que não conhece de que lugar de Guarujá a gente está falando? Porque, assim, muitas pessoas não sabem, né? Até pessoas que nascem aqui, que moram aqui. Tem coisa que eu estou descobrindo agora, gente, é sério, que eu nunca tinha ouvido falar. E, assim, eu sei há muito tempo, mesmo não sendo muito ensinado nas escolas da região, que o Guarujá ele é uma ilha e ele tem formato de um dragão. Então você pode ver, tem a cabeça do dragão, as patas do dragão, as asas do dragão e o rabo do dragão. Então a nossa ilha, a Ilha de Santo Amaro, ela tem esse formato. E bem ali onde fica a parte que é chamada de rabo, é que fica essa comunidade que é chamada de Rabo do Dragão. A gente estava conversando antes. Você falou alguma coisa que era já chamada pelos indígenas, né? Sim, sim. Já tinha um nome similar a essa questão. Se já soubessem que era o rabo do dragão, vamos dizer assim. Sim, porque os indígenas chamavam, né? Os tupiniquins, tupinambás, que ali viveram e antecederam a nós, né? Que são descendentes nossos ancestrais, que nem eu contei no começo, né? A minha geração, a minha história, ela advém um pouco do italiano, um pouco do índio, né? E um pouco do negro também, porque por parte da minha mãe, né, a minha bisavó indianata, né, e o meu avô era escravo, né, sobrenome Fortunato, né, então era negro. Então, se a gente reparar, todos nós temos essa miscigenação. Né? Sim. E a situação a história do rabo do dragão lá, né, antes era chamado de Serra do Guararu. Tanto é que tem uma APA, né? Falada APA Serra do Guararu. Né? A APA é a área de proteção ambiental. Assim, a gente sempre tenta ser bem Sim, didático aqui, porque, sim. né? Às vezes um termo que a gente usa diariamente num determinado segmento, no outro as pessoas não sabem. Então, quando fala uma APA, área de proteção ambiental, a APP, área de proteção permanente, né? Não é permanente, né? Mas tinha permanente, não tem mais? É isso? Não, a permanente na nossa região, né? Ela não cabe, porque nós, que nem eu tô falando. Não, mas tô falando na lei, existe a área. A lei sim. Tá. A lei existe, né? Tem a aqui área de permanente, não, mas ela existe. Né? Tá, existe. isso que eu falei. Na lei do SNUC, né? Que eu participei da conferência do meio ambiente em 2005, quando a Marina fez a primeira conferência, a Marina Silva, né? Que ela era ministra do meio ambiente. Foi dado 14 categorias para tipo de áreas de preservação, né? Então, tem áreas que a pessoa é de preservação, mas não é que não é de preservação, tem áreas assim que não pode mexer em nada, tem áreas que pode construir casas, aí tem, dependendo da estrutura que ficou determinada ali, tem uma dimensão, uma distância entre uma casa e outra, Sim. Tem já prevista na lei, tem um tipo de ocupação que vai se dar ali e tal. Que é Resex, então, dependendo né, do tipo de RDS. titularidade que for dada àquela área, é que vai ser a utilização dela. Sim. Ali, ó. Aí, ó, tem 2.500 metros quadrados. E essa área aí, que é a do Rabo do Dragão, era chamada Serra do Guararu, que significa Rabo do Dragão? Que significa Rabo língua, do Dragão, né? Na língua indígena. A língua indígena é Serra Agora, do como Guararu. é que os índios conseguiram ver lá de cima Né? e saber que era um dragão e que ali é o rabo? Gente, então, olha isso. Alguém... Eles chamavam... Por que Alguém... eles chamavam Serra do Guararu? Talvez, né? Por que eles chamavam Serra do Guararu, Cláudia? Porque assim, se você olhar, né, direitinho lá, você vai ver que é estilo um serrote, né? O vai e vem. Né? Então, Serra do Guararu por causa disso, por causa de serrote. Mas né? os índios lidavam com serrote? Não, eles não lidavam, né? Então também não é essa a explicação. Mas assim, né? A gente tenta achar. A gente tenta achar, na verdade, né? A gente tenta achar uma justificativa. Mas eles eram caçadores, né? Tudo bem. E aí a parte de caçadores, essa parte também, devido a eles estarem subindo muito e descendo muito, né? Eu acredito que seja ou isso. Talvez eles ficassem cansados pra caramba. Né? Vamos chamar qualquer nome aqui que tá cansado de E aí, serra, né? Morro, né? Então, a explicação... porque assim, eu falei assim brincando, mas assim, dependendo a gente olha as coisas pela ótica da nossa cultura. Sim. Né? Se a gente for tentar olhar pela ótica da cultura deles, faria algum sentido, ou fez, ou faz, porque é outra cultura. Sim. É outra ótica, é outro Sim. modo de ver as coisas. Então, e a gente brinca, tira sarro mesmo, mas assim, é porque tem coisa que a gente fica, eu queria entender, né? E tem coisa que não dá para entender. A gente só...
assim, a gente falou sobre, você falou assim, né, sou caiçara, Sim. o que é, o que significa quando a gente fala ser caiçara? A palavra primeiro, Sim. né? Vamos à etimologia do significado da coisa, e depois você me diz para você o que, que é esse sentimento de ser caiçara. Então, o caiçara, né, na verdade, ele advém através de um cercado, né, com madeiras, né, que o índio fazia, né, em círculo, né? Então, as madeiras eram todas colocadas em sequência e fazia aquela redoma, né? Um dos exemplos, na Avenida Santo Antônio lá do Guaibê, quando o Hans Steiner esteve aprisionado naquela região com os índios, né? Foi feito esse tipo de cerca, é tipo um cerco de pesca. Então, a gente tem um castigo aqui. Hans, o quê? O que, que ele Hans foi? O que, que ele Steiner, fez? Quem né? é ele? Por que ele veio? Qual a importância? Vamos explicar para a galera. Né? Porque senão o pessoal pensa que é só um nome de um Sim. uísque ou de uma vodka alemã e aí... Não. Hans Steiner, né, é uma pessoa, né, que veio junto com a expedição armada, né, no descobrimento do Brasil, com os portugueses, com aquela coisa toda descobrimento das Américas, né? E aí ele acabou parando, né, aqui nessa região lá do Rabo do Dragão, na ponta da armação, né, da Prainha Branca, e quando ele chegou, estavam os índios lá. E aí os índios que estavam lá, os tupinambás, que são os índios considerados, né, carnívoros, né? De liça. Então ele eles passou, eles oravam o europeu chegando de liça, ele tá passou chegando mais. por essa etapa, né? E aí o que ele consegue? Ele, para escapar disso, ele consegue se comunicar com os índios, né? Ou curar um da tribo deles lá. E aí você sabe que os índios, eles acreditam bastante, né? E nós que temos a descendência, acredita muito na questão do sol, na questão da força da lua, a força da maré, as plantas medicinais, né? A gente tem essa descendência. E aí ele fez lá um ritual lá e tratou esse índio. E aí os índios começaram a tratar ele como um deus, Ai, que legal. né? Ó, tem imagem dele na tela aí. Ai, Olha que aí, ó, legal. né? E aí trata ele começa a tratar ele Olha a dessa nossa forma. produção, E olha. aí ele fica protegido. Monteiro Né? Lobato contando. Deve ser estranho isso aí, hein? Monteiro Lobato Tem contando. um filme dele, né? Contando, Hans Steiner, contando a história, né, dele Legal. naquela região. E tem um E livro ele chamado veio As aqui Duas no Viagens. Guarujá, ele viveu aqui. Tá. Ele esteve, né, no Guarujá, depois ele volta lá para a Alemanha, né? E aí ele depois volta para cá e ele acaba E escrevendo que fica uns provado livros. que não é porque o índio, a tribo era canibal que ela comia todo mundo, gente. É igual a gente, que assim, a gente come gente em outros sentidos, mas a gente não come todo mundo. Né? A gente não faz escolhas. Então, é do mesmo jeito. Eles também faziam escolhas, tá bom? Não era todo mundo, não. E o Hans Steiner, né, por ele ter permanecido aqui, né, tem também o José de Anchieta, o padre também, né? Então, tem vários casos, assim, que eu tô sabendo recentemente, e eu vou usar esse canal e principalmente essa entrevista, porque o Bibiano tem conteúdo nessa parte, né, principalmente, que a gente, quando fala que é guardião, não é uma palavra simples, é uma pessoa que guarda e que quer transferir essa a cultura. cultura caiçara, né? É, Eu vivi lá ainda numa casa de barro, né? Eu sei o que é uma casa de barro, né? Nasci em 71, né? Mas não tinha energia, né? Ainda não, a época da madeira estava chegando, né? Então, o meu pai construindo a casa, né? Aquela coisa de pegar as taquara, que é os bambus, né? A aham. madeira do mangue para poder fazer os esteios, fazer o trançado, amassar o barro mesmo. Eu fiz amassado de barro, que lá no E- Maranhão chama adobo. Que eles querem o adobe, né? Que é o Sim. nome original do barro. Sim. Aí virou adobo lá, né? Faz com adobo. E a gente pegava, tinha que socar, fazer a Sim. mistura certa, socar e fazer entre as E põe ripinhas, entre assim. as Eu ripas, lavei roupa em beira de rio, né? batendo. E assim, depois Então, de nascer na cidade, eu fui né? procurar conviver com essas culturas, assim. Eu sou meio... Aqui no Guarujá teve essa época, né? Até porque a Vicente de Carvalho, a nossa região, começou com fazendas bananais, sítios, né? Sim. A gente tem esse histórico, né? Hoje está em redes sociais, não é novidade para quem quer pesquisar, né? Mas se a gente for ver lá Mas atrás, esse registro histórico, por exemplo, vamos entrar aqui na parte do
José de Anchieta e da questão da Ernida. Gente, olha só, e como eu falei aqui também, a gente é aprendizado. Eu acabei de aprender que não é ermida. Eu falei ermida a minha vida inteira. E um estudioso da área acabou de me dizer que é Ernida, com N e A não gente sempre com chamou M. de Ernida. Então, Na assim, região, como a gente conhece a área. eu sempre chamei de ermida, a gente acabou nem pesquisando quem tá certo, né? É. Então, ele já... que eu ia colocar aqui como que o certo é Ernida, mas ele tem certeza ou não? Tem. É Porque a Ernida. gente desde pequeno, quando conhece, nasci naquela região, a gente conhece, né? Tá. Então Porque é isso que a assim, gente chama. a Ernida ali que existe na região do Rabo do Dragão é uma igreja, é isso? Isso Uma foi igreja- construída, né, pelos... Que nós tivemos uma fase também na cidade, né, que foi a época do clero, né, que os padres é que regiam a lei, né. Eles eram nossos políticos de hoje, vamos É, e supor. a gente pegou aqui, quem veio para cá foram os jesuítas, né? Não foram nem os franciscanos. Eu acho que a gente estava um pouco melhor. Mas eu só acho, só uma ideia minha, assim, Né? coisa O minha, Brasil, né? na verdade, Só- sofreu várias transformações e o Guarujá não foi diferente, né. É, não. Tanto é que nós temos dentro de uma escritura falando de um convento chamado Convento do Carmo naquela região. Ah, tem documento disso? A escritura. Mas ruínas não, nossa. As ruínas não existem mais. Mas a Né? Ermida tem. Ela tem lá os resquícios dela que fica na ponta da armação da A Prainha gente Branca, tem alguma né? imagem disso, Freixo? Agora, Por É favor. Ermida do São Santo Antônio, né? É. Do Guaibê. vai ver, né? Vamos puxar a imagem. E aí nessa Que ela Ermida. foi feita é, com pedras, né? E o óleo da baleia. O José de Anchieta vivia ali, morou ali, ficou ali, foi ali, alguma coisa assim. Na né? verdade foi uma passagem, né? Que ele trabalhou ali, né? Que ele, na verdade, fazia a acreditação dos índios, né? O José, tem hora que José eu de fiz. Anchieta, né? Você É vê o os mesmo que poemas- fez a missa lá, que tem até peça hoje, não? Sim, a questão da... É o grande catequizador do Brasil, né? Ele é considerado. Ele foi isso, né? Ele foi um viajante, né? Eu não sabia nem que ele tinha passado por aqui, gente. É sério. É sério. E assim. Que são chamados rotas de Anchieta. Aproveito o momento para registrar mais uma vez que a gente precisa ter no Guarujá uma sessão, a Linda Silvia aqui esses dias, a gente falou nisso, ontem com o Marcelo, e vamos conversar com todo mundo que der para... Não é só a gente ter os patrimônios históricos preservados, abertos e tal. Sim. É a gente ter registro histórico, a gente ter acesso a esses registros históricos, a gente ter essa história da nossa cidade ensinada principalmente para quem é daqui. E para o turista também, porque a gente que é daqui não conhece, imagina quem vem de fora, né? Você falou em turismo, né? O turismo, eu participo do Conselho do Turismo. E aí participamos da construção do plano diretor de turismo da cidade. Para minha surpresa, quando eu vi, só fala assim, sol e praia. Aí eu falei, mas a cultura tá onde? Né? Showzinho na praia para eles é cultura. não, mas não- É showzinho na praia. Colocou a Cláudia lá tocando violão, que eu toco também e canto, para quem não sabe. Mas isso assim, não que eu não queira cantar, gente, não é isso. É que isso não é. A cultura é algo mais abrangente. A porque gente nós é um temos- local com coisas históricas. Sim, porque nós temos os nossos pratos que a gente usava para Olha que. alimento. Ai, que bonitinho, gente. A gente vê esse estado hoje, Isso né? aí era uma igreja. Era. Olha que coisa linda. Eu quero ir lá, gente. Quem me leva? Isso, a gente pode ir lá marcar Eu uma quero! horinha lá, né? Essa foto aí, até que ela tá bem conservada. Pode ser Mas que esteja tem. pior Eu chego que lá isso, por onde? Por trilha? né? Eu chego lá É por por trilha. que pega a Tem Prainha cobra, Branca. aranha, tem o que mais? Não, os bichos vão aparecer, Olha, né? Ou olha não, que né? coisa linda, gente. Ai, mas por que não é cuidado? Isso aí tá sob gestão de quem? O certo é Guarujá. Tá, Gestão, cultura. sim, mas tá na gestão da monte, porque assim, o forte do... Hoje, quem toma conta, para falar a verdade, eu acho que mais Bertioga. Porque O a daqui Bertioga ficou utiliza- muitos anos com a desculpa não, né, Cláudia? Vamos lá, senão você processado, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Ele ficou sob gestão da Receita Federal e não da Prefeitura. Sim. Aí a Prefeitura não podia mexer, Porque não era da podia... União. Isso já faz agora 3 anos que está na Sim. mão da Prefeitura, tá? Então, A prefeitura deu Agora uma, lá, a tá na mão de União- quem? A União, na verdade, deu uma concessão para a prefeitura explorar. lá ou Né? aqui? Aqui. Não, eu quero saber lá, como é que tá lá na Ermida. Então, lá hoje, né, tá do jeito que vocês viram aí. Na mão de né? quem?
para nós, hoje, a gente entende que está mais na mão de Bertioga e na mão do mato. Está nas mãos de Né? Deus, pelo jeito. Porque Bertioga, na verdade, ela explora aquilo através de um barco, né? De um Catamarã. Passeio turístico. passeio turístico, né? Onde uma pessoa conta a história. E Guarujá não tem isso, nem por parte do turismo, nem por parte da cultura. Secretaria Mas de Cultura. assim, estou falando assim, a preservação, cuidado com o local, o controle de entrada, o controle até de preservação, de não ter danos, porque ali tem outras construções, você falou que tinha o convênio, Tem o forte, né? Que fica na convento, ponta. e o forte. Nós temos uma outra Esse ruína, forte também que é é o antigo abandonado. Alambique de Pinga, que está abandonado, fica no KM13. Ai, que vontade de chorar, gente, é sério. Então, quer dizer, a cultura nossa, ela está viva, mas, porém, ela está abandonada, está esquecida. E para quem é de fora, assim, que tem uma galera que é de fora que está assistindo de vez em quando os meus programas, Guarujá, não que a gente não tenha praias lindas, a gente tem. Não que a gente não tenha potencial turístico, a gente tem. Não que a gente não tenha potencial portuário, a gente tem. Mas a gente tem patrimônios históricos lindos e que estão abandonados, porque o que a gente não tem é sequer uma secretaria que cuide disso. Sim. Que tipo, falar. A gente ouve histórias e que tem coisas que estão sendo, inclusive, levadas, porque não tem ninguém cuidando. E o poder público tem que cuidar disso. Na verdade, ele tinha que ser o guardião, né? Ele tem que Mas cuidar, o guardião, não na é verdade, ele somos querer. nós. Ele querer ou não querer. Mas como é que vocês vão ter, tipo assim, você tem sua vida, sua família, você tem que trabalhar. Como é que vocês vão vigiar, por exemplo, uma área dessa para que ela não seja invadida, depredada? Como vocês vão fazer a capinação para o acesso? Como é que vocês vão fazer? Tem um Forte São Felipe aí, ó. Esse aí é o que... Um pouco ao lado. Essa né? parede, né, ainda é possível ver, né? Mas, olha aí, tá bem, né? Tá bem da mata Esse é no Guarujá também. Guarujá. Do lado do... Do lado da Misericórdia. Ermida, né? E entre a Ermida e o Forte, nós temos também a produção, né? Uma rampa que hoje já não dá para se ver E aí mais. chega de barco nesse lugar, não? Não, dá para Mas não chegar tá dando por nem pra terra. entrar desse Dá para jeito. chegar por terra. Mas não, como é que vai entrar? Tá Né? só mato, né? Então, mas tem uma trilha, né? Que a gente Falou o fala, desbravador de Sete né? Mares aqui. A gente tem uma trilha, né? Que essa trilha dá para ir, ela é fechada em si, né? Mas a gente consegue Leva um chegar facão lá. e tá tudo certo. Não é levar facão. A cara dele, né? A gente não pode levar facão porque eu também sou um guardião do meio ambiente. Mas a picada tem que abrir no facão, como é que vai fazer? Então nós temos que andar mediante o que já está lá, o que já está lá. Né? A Tem uma depredação trilha, ambiental- então. Tem Tá, uma trilha, né? entendi. Então tem uma trilha. Né? Uma trilha que é de passagem, tem sim, que a gente utiliza, mas é uma mata, se você viu ali, fechada. Não, e a natureza, ela se recompõe sozinha. A natureza sem o homem, a gente viu, não só na pandemia, vários exemplos disso, que onde o homem para de colocar a mão, de interferir, a natureza, eu vejo meu telhado aqui, outro dia eu fui limpar, Trilha natural. tinha árvores crescendo no meu telhado, isso é sério. Porque assim, a natureza vai, os passarinhos jogam semente, o negócio vai nascendo, vai acumulando terra e vai dominando. Então, mas o que a gente fala de preservar esses patrimônios é isso, é ter esse zelo, ter o cuidado, a capinação. Tipo, ontem a gente foi na Fortaleza da Barra, que está aberta para visitação, está cuidada pela prefeitura, tem funcionários lá e tal, tudo. Ainda assim, o mato já está alto, entendeu? É diferente É manutenção, né? O Forte Itapema, que está também sob a gestão da prefeitura, mas não está aberto para visitação, o mato corre solto, as coisas ficam lá, tipo, infelizmente, sem vigilância, podem haver invasões, podem haver depredações numa área que não foi sequer preservada, cuidada ainda, no sentido de conservação Sim. de patrimônio. Então, essas coisas, assim, eu fico assim meio que chocada, por quê? Deixa eu te explicar, assim, explicar para as pessoas uma coisa. Quando a gente fala que Guarujá tem esse tipo de atrativo e pode ser turístico também, eu tenho um amigo que ele veio de Nova York para cá, e aí ele falou, Cláudia, que hotel que eu fico, não sei o que, como ele tinha grana, eu falei, fica no Casa Grande e tal. Quando ele veio, ele ficou 10 dias trancado no hotel, porque só choveu. Aí. Ele pegou aquele período que tem uns verões que pega peça na gente, né? Não tinha, só choveu. Ele falou, Cláudia, eu vou embora. Ele Sim. tinha pegado o pacote para 20 dias. Ele falou, não vou, não tem o que eu fazer aqui. E não tinha realmente o que ele fazer. Então, até nisso, você que pensa em Guarujá, só como turismo, como praia, quando chove,
você tem que ter o que oferecer para esse turista Sim. também. Outras opções de lazer, de cultura, de esporte, no teatro, patrimônios. O cara cansou da praia, ou às vezes o sol tá até tão forte que nem praia dá, porque tem dia que nem o sol tá torrando, tanto que ninguém. É Então a verdade. gente tem que ter essas opções e para nós também. Para nós, moradores, que temos o direito de desfrutar da praia, de desfrutar, de ter os melhores empregos do Sim. porto, de ter os. Nós, aqui mora gente. A gente tem que insistir Eu acho nisso. que assim, dá para conciliar o progresso, né, com a cultura e o turismo, né? Por quê? Nós vamos mais além ainda, né? Nós temos também lá ainda pessoas que trabalham a questão da comida caiçara, né? Que é uma outra Já foi coisa. feito aqui alguma coisa assim de festival de Né? comida caiçara, não já? Ou foi só em Santos? Eu já ouvi Eu falar. acho que em Santos, né? Guarujá, o que eu lembro, não. O que a gente faz é uma provocação dentro da própria comunidade, né? A gente fez lá o evento do marisco, né? O Lambi Lambi, né? A gente fizemos também o evento da sardinha, fizemos lá o evento também Vai precisar, da ninguém me tainha, chama, não estava aqui, brincadeira. né? Da tainha, né? Mas é tudo provocação para a gente poder mostrar que essa cultura ainda está viva na cidade, né? E quando eu falo isso, né, eu falo com o maior carinho, com o maior prazer. Não, e agora está sendo chamado porque eu de sei comida fazer afetiva, né? o azul marinho. O que é isso? O azul A minha marinho cara. O que é isso? Ele- Oh. é o peixe com banana, Ah, né, que é o famoso peixe com banana que os meus pais faziam, né, lá atrás, quando não era a época do gás, pegava a lenha, fazia no fogão a lenha, pescava o peixe, tirava a banana do próprio quintal, a pimenta, a qual é a malagueta do banana próprio que quintal, usa? a banana nanica. a nanica mesmo. Que a Para mim gente era da usa. terra que usava. Tem gente que usa qualquer outro tipo de banana, né? Mas nós fazemos com a nanica, né? Mas pode ser usada com outras bananas também. E de E aí você preferência sabe verde. fazer. Quando é que vocês vão fazer? Vai me chamar. Para Nós comer, podemos fazer, né? para comer é só me chamar. Já tô aqui. A gente pode Já tô marcar. aqui pra mulher dele. Já tô aqui pra mulher dele. Quando é que eu vou? Quando é que a gente vai, né, Freixo? Vamos. Né? A produção. Camarão com chuchu era muito comum também e ainda é comum, né? A gente comer. Mas acho que fica a dica aí Né? também para a administração da cidade E nós fazer um temos um festival de cultura restaurante na gastronômica, região. porque agora está se falando muito nisso, assim, A ostra. as comidas chamadas afetivas, porque Estão mudando o nome, ó. não, o que que é a comida afetiva? É aquela comida que te remete àquela pessoa que fazia. Tipo assim, se você aprendeu com seu pai, sua mãe, e eles não estão mais aqui, quando você faz, mesmo que não fique igual, porque Sim. igual nunca fica, eu sei que o cuscuz da minha mãe ninguém faz igual, entendeu? Nós temos um sítio Aquele lá. cheiro, aquela presença da pessoa, essa é a comida afetiva, que Sim. ela não sai feita com mais afeto, mas ela remete à tua parte afetiva. Então, a comida caiçara, ela tem isso, ela é uma comida naturalmente afetiva, porque até o modo de ela ser passada preparada, ser é de passada de geração pai em pra filho. geração, ela é uma herança cultural. Sim. Ela não é só fazer a comida. E é isso que a gente, né, pratica. Tanto é que tem o restaurante lá chamado Rancho Pedrinhos, né, que trabalha com esses alimentos, né? Vai muita gente lá, pessoas famosas. O próprio Luiz Américo já esteve lá, Franca Guiar já esteve lá também, né, para falar, né, assim, É legal. né, que são pessoas famosas, que vai lá, tem proprietários dos condomínios que vão lá, né, das marinas também. Quando chegam lá, ficam preparados, ficam maravilhados. Ele tem uma pescada branca que ele faz inteira, que o pessoal fica perguntando: como é que é? Essa batata parece mandioca, não dá, sabe? É uma Receita coisa, que só eles têm, né, gente. muito, Isso. muito boa, né, em si, né? E é um lugar, assim, bem aconchegante. Gente, eu vou uma comer. bica natural. Eu vou lá fazer o Bibiano cozinhar pra mim, porque a mulher dele tá fazendo assim, ó. Que, ó, eu vou lá fazer ele cozinhar. Vou comer essa Olha, comida a mulher aí. deixou eu agora saia justa, hein? Ela te elogiou. Né? Então, assim, e nós temos a arte também do artesanato, né? Por quê? Quando eu falo que a gente é guardião, a gente advém também da pesca. Nós estamos numa região costeira, né? Num canal de Bertioga, que é uma continuação do estuário aqui do porto, e que entram peixes lá, né? Então, a gente... O canal que fala tem um rio ali, como é o nome do um rio? canal. É o canal Bertioga, né? Canal de Bertioga. O Que rio está que entre passa. Santos, Guarujá e Bertioga.
Ele né? pega os três. Pega os três. Que interliga com Cubatão, São Vicente, porque é Mangotes, né? Veios d'água que chama, né? Que acaba interligando. Quer dizer, Uma coisa... é uma coisa bem ampla, assim, né? Como o corpo da gente, né? As veias vão se interligando e a gente acaba... E aí você tá lá hoje, assim, quais são as perspectivas, né? O sonho, que, assim, muita gente considera que as comunidades tradicionais, ou caiçaras, ou ribeirinhas e tal, muita gente considera o modo de vida como a falta de algumas coisas, né? Assim, Sim. tipo, é muito assim, principalmente com culturas mais até radicalmente que vivem de modo mais natural, vamos dizer assim. E eu queria entender, assim, no teu ponto de vista, como vocês consideram, qual é a perspectiva de vocês? Porque para muita gente, algumas coisas são conforto, qualidade de vida. Para outras pessoas é o contrário, né? É literalmente o avesso. Para muita gente, a qualidade de vida é ter que ficar no metrô 3, 4 horas por dia para chegar no trabalho, conviver apertado e correr, ter que ver todas as séries, ter que saber comentar de tudo. E para outras é conseguir trabalhar, comer, sobreviver, ter uma cama macia, uma água potável limpa e a tranquilidade de sentar na rede no final da tarde, bater um papinho tomando café. Eu sou da segunda opção. Sim, de boa, tirando os mosquitos. Tá falando de comida aí, Cláudio? Ó, isso aqui é lá do restaurante lá, ó. Olha. Aí, ó. Tá falando. É a ostra, né? Esse aí é o marisco que é Como é feito o nome do lá. restaurante, para quem É quiser Rancho buscar? Pedrinhos, né? Rancho Pedrinhos. Fica no KM 14, ponto 3, né? Mais 300 metros. O Pedrinho tá ali, ó. Olha. Que é o cozinheiro, tem 72 anos. Aquilo ali é Ele palmito? mesmo Aquilo- que faz. Dele, você que cozinha lá, né? Eu cozinho. É palmito Eu faço natural bastante aquilo dele. ali? É palmito, não, é palmito em Conserva. conserva, né? Tá. Olha que beleza É mais lá. gostoso e fica mais salgadinho. A piscina, né? A área lá, a pessoa põe o pé no chão mesmo, a bica para tomar banho, Olha, bem legal. o caranguejo. Isso, olha lá. Ah, já vi onde eu vou esse fim de semana. lugar Eu já bem- vi onde eu vou Tá esse escrito fim lá de semana. ambiente para freguês, Eu né? já vi onde eu vou. Entendeu? Temos que fazer umas filmagens por lá de Essa lá. região- A gente tem um trabalho para A fazer. Cacá Andrade tá querendo conhecer lá também. O Piratã e a Dona Zilda. E Cacá Andrade falando, Claudinha, sou sua fã. Você Ai, é obrigada. incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Estamos mostrando um pouco, né, a história. Como é que chega lá? Vamos cultura. falar, como é que chega lá, né? Já que a gente está Então, indo de divulgando. carro é aquela estrada que vai para balsa, né? Que hoje não é balsa, né? Um rebocador, na verdade, amarrado a um Gente, é flutuante. mesmo, aquela balsa tá quebrada ainda? Né? Então, na verdade, é um flutuante amarrado a um flutuante, né? É aquela estrada que segue para Prainha Branca, fica ali entre o restaurante Dalmo e o Joca. Depois eu vou te... Quilômetro 14 mil. Quilômetro 14,3, mais 300 metros. Mas tem alguma plaquinha lá que avisa onde que desce. Então, e o tal. ponto de referência é entre o restaurante Joca, que é o primeiro que vem, e o Dalmo. O Dalmo já não é no Perequê? Não, o Dalmo, na verdade, é lá na estrada, Ah, né? Tem um restaurante dele lá, que foi o primeiro restaurante que ele abriu lá. E hoje tem mais 3 ou 4 restaurantes dele. Um tá, aqui então na é isso que eu fiquei Enseada, confundida, que tem um lá na outros. Rio Santos e tem em São Paulo, Ah, né? Mas o propulsor foi lá. Inclusive eu tomei conta de carro lá, né, no Dalmo, né? Então que eu sinto saudade, você falou das saudades, eu lembro da infância, né? é muito bom, né? É que eu tomava conta de carro lá, cheguei a dar um carro pro meu pai de presente, só tomando conta de carro. Olha, gente, tá vendo? Dava Movimento dinheiro, hein? Era outra situação, né? Era uma outra história, uma outra, né? É o quintal caiçara, aquela coisa da gente mesmo fazer o próprio brinquedo nosso, Eu né? tava lembrando dessa questão financeira outro dia, conversando, que Mas eu não criava. a gente aqui na Baixada, principalmente Vicente Carvalho, né? A gente tinha até o hábito, durante muitos anos, de trabalhar só na temporada. Porque a gente ganhava bem na temporada, se ganhava bem, e no restante do ano você não trabalhava. Porque- Tipo, era um hábito, não sei se... Que o assim, Guarujá não levava só sol e praia. É. Hoje, mas você ganhava no verão o suficiente para viver no inverno. A gente era que nem aquela coisa Sim. de guardar. Aí não tinha-se a cultura de estudar, era um outro. É por isso que eu digo que a gente aqui tem uma coisa um pouco única, né? É. Porque nós temos características peculiares em relação Sim. a outros lugares, assim. Sim. E era muito comum, a gente ralava, se ferrava no verão, mas você conseguia um dinheiro e que você passava bem o resto do ano, eu assim. com 8 anos de né? idade, né? Com 8, 9 anos eu dei um carro pro meu pai. Consegui dar, né?
Eu e meus irmãos, tomando conta de carro. E iam pessoas famosas lá. O Silvio Santos frequentava lá. O Francisco Coco, esse menino da Praça é Nossa aí, o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele tem casa Né? aqui também no Soró Guarujá. Sereno, que era da praça, né? Então esse pessoal, né? Tudo é daquela região. O Dalmo, né? E o Joca, que são os restaurantes mais famosos. O Pedro é uma coisa mais tradicional, é uma coisa mais rústica, né? Tanto é que o pessoal chega lá, esse chão ainda na areia mesmo, Terra né? batida. É a estrutura dele é uma coisinha de bambu. É um restaurante pequeno em si, né? Não suporta muita gente. Mas ele fala assim, olha, eu pego 4, 5 pescadas por dia, né? E se eu conseguir vender, tá ótimo. Ele não tem essa ambição de quanto mais, né? Aham. Ele ter, mais ele vai poder. E deve ser a melhor comida do mundo, porque ela é feita com amor E ali, demora né? um pouco, né? O pessoal tem que ter um pouco de diferente. paciência, né? Porque tem que sair com o toque dele na cozinha, né? Mesmo eu estando na cozinha, ajudando lá, fazendo a situação, sei fazer também, tem que sair com o toque dele, não tem jeito. Se não sai com o toque dele, às vezes eu vou meter a mão e Nem falar, que o toque dele seja só assim, toquei. né? E ele é uma pessoa tradicional lá também, né? A família dele advém de 1940, Que 46, bacana, né, eu quero ir também. lá. Então, Além das filmagens que a gente vai fazer lá, tem essa tem coisa tudo de isso, comer também e tal. né? E quais as perspectivas de vocês? Está tendo a questão do plano diretor agora? Como é que está essa questão? Porque, assim, para quem não entende, essas comunidades tradicionais, elas têm um problema maior aqui em Guarujá. Não é que é maior, ele é mais grave e mais de enfrentamento do que em muitas regiões do Brasil, que não há o interesse turístico, econômico de outra. E cultural. Porque assim, aqui a gente tem Conceiçãozinha, que é uma comunidade que está na região portuária, a gente tem Sim. outras. Então, assim, e lá vocês têm a questão do potencial turístico, as marinas em volta, já e tudo que vieram A depois, gente fala uma os especulação imobiliária, né? condomínios. Então, tipo, em alguns lugares que as pessoas fizeram comunidades tradicionais e que não há esses interesses em volta, em cima, é mais tranquilo. Aqui não, aqui a gente tem esses embates diretos Sim. e que eles acontecem na questão do plano diretor. Porque quem não conhece o que é plano diretor é a lei que determina como a cidade vai ficar. A altura de prédio, o que vai ser, onde, o que, tudo isso é determinado nesse tal plano diretor, que ele é feito de 10 em 10 anos. E agora está sendo feito o plano diretor novamente, está em discussão e você tem acompanhado isso, então fala para a Sim. gente um pouquinho aí do plano diretor, por favor. Então, o plano diretor, né, ele é bem complexo, né? A gente não tem, assim, a questão do conhecimento técnico, mas a gente tem a experiência da vida, né? E a gente, dentro do que a gente viu, eles estão querendo acabar com a cidade, de modo de falar, né? Por essa construção desse plano diretor. Eu estou sendo bastante taxativo, porque eles falam em adensamento de prédio sem ter uma infraestrutura. O que é adensamento de prédio? Vamos lá, De nosso gabarito vocabulário. de prédio, né? Gabarito de É prédio. aquela história É de um fazer os aumento. prédios altos. Altos, né? Com mais apartamentos. Uhum. Com isso, cria dentro daquele núcleo número de pessoas maiores, mais Mais pessoas. mais gente para consumir água, mais gente para transitar, É isso mais aí. gente dependendo de coisas ali. Então, Já assim. matou a charada, tá fácil de explicar para Claudinha. E o que é pior nisso aí? E os técnicos não entendem isso. O que é pior nisso aí, porque já deu problema em outros lugares, eu já discuti com uma pessoa, foi no comunidade lá, Aham. que estava defendendo isso, que Florianópolis, Curitiba, onde é que foi? Eu não lembro o nome. Que deu problema porque fizeram prédios muito altos, próximos à praia. Acho que é Camboriú, né? Se não me engano. Balneário Camboriú. O que acontece, gente? Sombreia a praia. As pessoas vêm para a praia por causa do sol. Aí, a partir do momento que você faz sombra com o próprio prédio, muito perto da areia, você não tem mais. Aí você tem mais coliformes fecais. Isso foi tudo provado com o tempo. Você Sim. aumenta as bactérias na areia, aumenta. Então, tipo, não ficou bom para ninguém. Só ficou bom para o cara que fez o prédio, vendeu e saiu fora. Porque até quem comprou se lascou. E o Índio da Costa, ele esteve aqui e fez, eu tive no hotel Casa Grande, ele esteve aqui e fez uma explanação sobre isso, né? E aí me parece que a prefeitura quer copiar o que está lá. Agora, recentemente, eu escutei que uma maré alta, né, acabou voltando novamente e prejudicando o que está lá construído na beira da água, né? É impressionante isso. A outra situação...
de erosão. Né? É Tá porque eles tendo fizeram um mesmo. Isso é aterramento. fato. Eles aumentaram a margem a margem da praia com aterramento artificial. E esse aterramento artificial não funcionou tão bem quanto em Dubai, tá? Com ressalvas. Vou pôr ressalvas aqui, tá? Não funcionou tão bem, não deu tão certo. Mas assim, a gente tem uma ilha, como a gente mostrou. Freixo, mostra a ilha de novo aí pra gente comentar sobre essa coisa do dragão, que eu tô cismada ainda com isso, gente. Como os índios sabiam que ali era o rabo do dragão. Isso vou ficar... Chamavam Serra do Guaradu, na verdade, que né? significa o rabo do Rabo do dragão. dragão, Então, tipo, né? E aí, eu A acredito gente que foi tem, por causa olha, os espaços, mesmo para crescimento, como a gente falou ontem, e tem falado para empresas de energia limpa, para um crescimento sustentável do Sustentável. As porto, ODS está pedindo para, isso hoje, né? sabe, e uma qualidade de vida de quem vive aqui. Sim. Porque a gente não pode deixar isso, perder esse foco. Se antigamente não pensavam nisso, é porque não sabiam disso. Hoje Não sabem. sabiam que tem direito a isso. Não sabiam que todos somos seres humanos. É. Hoje a gente já sabe, então não tem desculpa. Outra coisa, Claudinha, é a questão das comunidades, né? Porque quando eu falo em comunidades, elas não estão localizadas só lá. Né? Se olhar hoje no plano diretor, pela lei, né, de decreto 156/2013, elas estão escritas no memorial descritivo da lei. Isso é do plano Além de diretor estar no anterior, mapa, do que está desse que tá vigente tá, hoje. está vigente hoje, tá. Né? O que eles fizeram? Tiraram isso, né? São consideradas comunidades tradicionais antigas, né, da ilha de Santa Amaro, a região do Rabo do Dragão, e lá são considerados sítio, não é só o sítio Cachoeira. Tem sítio Sambaqui, sítio Pedrinha, sítio Cachoeira do Limoeiro, que por sinal é um sítio também muito bom, né? Lá ela trabalha ainda com a produção da banana, ela vende o ovo da galinha caipira, né? Hoje ela abriu um leque para receber turistas lá dentro. Ai, que né? legal, Cumbica gente. também. Né? Ai, que Com legal. tudo. Tem vários pontos de né? visitação É lá, um então. lugar Assim. legal, tem vários pontos, né? E são Esse do pontos... Sambaqui que você falou, ele é Sambaqui mesmo ou é só o nome? Não, é só o nome. Ah, tá. Né? Mas nós temos... Mas temos áreas de Sambaqui aqui. Então, nós temos resquícios de Sambaqui na nossa região, que é em cima de uma escola chamada Bom Jardim, né? Que essa escola, ela foi até fechada agora pelo governo que está vigente hoje, foi em 2020, depois da pandemia, durante a pandemia, né? Que era uma escola muito seriada, era pelo Estado que foi fechada, né? E... Na Prainha Branca, né? Não, antes da Prainha Branca, fica próximo à entrada do condomínio Mas São peraí, Pedro. a escola foi fechada por causa de quê? Agora, essa coisa de fechar a escola é algo que me incomoda, a ponto que parece que tem alguma coisa me picando aqui Foi na o cabeça. Estado que fechou. Segundo eles, é porque havia uma Estado, diminuição de aluno. governo estadual? Estadual. Ou tá. Estadual, né? Tanto a escola Gabriel Bento de Oliveira Filho, né, que existia lá desde a época do Domingos de Souza, né, o Jaime Dage fez a inauguração daquela escola, né, junto com Aníbal Alho dos Reis e mais gente, tem uma placa lá, né, que foi fechada aí na época do Maurício Mariano, e eles alegaram que essas escolas elas foram diminuindo alunos, né, e não poderia existir mais classe multisseriada. A Prainha também entrou nesse jogo, mas a Prainha... A multisseriada seria alunos de várias séries dentro da mesma sala? Da mesma sala. Tá. Eu estudei Como isso a maioria lá, das comunidades tem que fazer isso, né? porque não tem alunos suficientes para lotar todas as salas. Eu estudei isso lá nessa escola, né? E aí foi difícil entender o porquê não meus netos não podiam estudar lá. Meu pai estudou lá. E o que fizeram com os prédios? Né? Os prédios, onde existiam essas escolas? Então, o prédio o prédio da escola, né, da Cachoeira, que fica no KM13, ela hoje, para ela não ficar ocioso, a gente ocupou como sede da associação, né? E depois, hoje, ela está sobre a igreja católica matriz, é uma capela chamada Capela Santa Bárbara. Então, né? dividiu entre a associação e... Não, a associação acabou saindo e a capela ficou. E a associação né? ficou sem sede ou foi para outro lugar? Hoje a gente está com uma sede provisória próximo, colado praticamente à ruína do Alambique de Pinga, que lá tem também uma ruína de um Alambique de Pinga. Que tivemos um outro alemão também, né, que casou lá com um donatário da região, né, do Rabo do Dragão, e que levou o nome do pronto-socorro aqui do Ari hoje, né, da Vila
Vila Edna, né? Júlia aí. Vila Júlia, que é Dr. Batu. Carlos Batu. Ali nas capitanias hereditárias ficou com quem? Aquela... A escola? A área toda do Rabo do Dragão. Então, Nós aqui, né? A área está sobre... tudo que é região costeira e tudo que é região de linha de praia-mar é tudo União. Tudo federal. Né? O município, ele tinha que ter tomado conta disso e a União também. Não, eu pensei agora assim, as linhas das capitanias hereditárias era assim, né? Depois Sim. a gente podia dar uma olhada, porque São Vicente pegava uma aqui, a outra, depois eu vou dar uma olhada. É porque assim, eu falei que o se canal lá é tudo interligado. Porque não era assim, né? Não. Era, a divisão era assim, era tudo pela linha interligado. paralela à linha do Equador, né? É. Ela tinha uma coisa... Mas devido a gente ter a separação de ilhas, né? Porque tudo está em torno de uma ilha, né? Então fica meio complexo isso, né? Ajuda, por É. um lado, né? E o plano diretor hoje, né? Dentro da discussão que a gente tivemos lá na UNAEP e tivemos também lá no Teatro Paulo Ferreira, a gente alertou eles dessa questão do plano diretor de Mas agora a manter alteração... isso. Né? Vai ter alteração? Está Então, proposta alteração ou não? A gente teve audiência na Câmara, os 2 dias, né? Tivemos lá, coloquei um requerimento na Câmara escrito, pedindo a manutenção dessas comunidades e também de áreas rurais do município, porque nós temos áreas rurais ainda no INCRA, porque a história da nossa cidade, A gente ela viu começa búfalos com ontem, isso. a gente tem criação de búfalos aqui na cidade do Guarujá, Né? gente. Tem, essa é a verdade. Essa é a nossa cidade. Nós somos uma cidade diferenciada em todos os Histórica, sentidos. né? Cultural e que não é explorado isso. Nós temos ali aqui no Guarujá, no Ferrobote ali, a Santa Emília. O que é isso? Aquele prédio, aquela... Eu assim, o que é isso? Aquele prédio que está ali, que é histórico ali, que está ali na avenida ali da Ademar de Barros, no começo ali. Não, onde chama Fazendinha, aquele que eu mostrei ontem. Que a gente... Da FEBEM ali, da Lá da FEBEM, em casa. É Santa Emília, não era Fazendinha ali o Não, nome? eu conheço por Santa Emília, Tá. né? Cada um conhece por uma... É, né? porque já não tem um registro Mas- histórico. E tá igual a Praça da Fraternidade, cada um chama como quiser, Né? porque tá com É vários que nem nomes. Itapema, né? Tem história de Itapema. Mudaram para Vicente Carvalho. É que assim também, né? Tá ali, ó. Chama como Então, quiser que tá ali. o registro caiçara, o registro nosso mesmo de conhecimento, ele está sendo retirado aos poucos. E ali tu tem ideia de quanto tempo tem aquele patrimônio? Eu tô querendo fazer matéria daquilo Então, ali. onde? Santa Emília? É. Ali da Emília tem muitos anos, viu? Eu não tenho ideia. Que eu mas também tem fui muitos conhecer a anos. Vila Maia, agora com censo, que eu fui fazer o censo lá, eu entrei naquela rua que todo mundo passa, só vê umas casas esquisitinhas. Assim como os búfalos lá, né? Falei, gente, que é isso aqui? Aí fui lá e falei, não, é muito louco. Tanto é que o censo teve lá e eu pedi para que o rapaz colocasse aquela região nossa como comunidade tradicional. Ribeirinho de familiares de pescadores, né? Por causa do nosso histórico que já tem, né? Por causa da nossa situação que já é descendência disso, né? E assim vai aparecer no IBGE. Mas ele conseguiu, porque tinha gente que Ele tinha conseguiu. dificuldade no DMC de Westchester. Tinha amigos meus que me ligavam. ele Cláudia, como conseguiu. é que eu marco? Não sei o quê. Ele Que era conseguiu meio- porque, assim, eu fiz foi uma instrução. Ele veio conversar comigo, eu contei, né? Falei, aí delineei, apontei tudo certinho e ele conseguiu. Né? Ele passou lá pro chefe dele e conseguiu. Essa parte acho que ainda foi divulgada. Não, é porque Eu tô está em divulgando aos processamento. poucos. Para quem não sabe, assim, a gente estava Mas com... vai nascer. A gente tinha um aparelhinho chamado DMC, que era similar a um celular, né? Era como se fosse um aparelho celular. E ele, quando a gente acionava, que estava na área fazendo o negócio, ele acionava o satélite, aí marcava onde a gente Isso, estava. ele conseguiu. Tem todo um trabalho, assim, que não é só a declaração. Falei, tô aqui, não. A gente ainda tinha que fazer imagens. A gente Que é os pontos, né? tinha uma série de coisas. A gente tinha um ponto de início do setor, fazia o setor todo, ponto de fechamento do setor. É bem... Que é para marcar através o referenciamento que chama, né? O georreferenciamento é todo feito... Que aí são coordenadas ao geodésicas, in geográficas. loco, né, que chama, no local com o DMC, Para com provar a que gente, estava ali. com a né? gente do IBGE autorizado a fazer aquilo ali. Era bem... E Saudades, aí, inclusive, de algumas partes do IBGE. Gostei de fazer, mas o não... rapaz que esteve lá, né, me conversou comigo, e aí eu andei com ele de casa em casa, fomos conversando. Teve alguns pontos que ele encontrou dificuldade mesmo, porque está em meia mata, né? Não, mas aqui na cidade também dava. Eu fiz pitangueiras ali, Mas também dava. ele conseguiu fazer um mapeamento da nossa região, Então tranquilo. vamos ter, assim, tese a Então primeira vamos aqui. ter a novidade, É. né? Assim que sair esse censo, tratando do Guarujá, né, como um todo,
vai sair esse ponto de referência das comunidades tradicionais naquela região. Mas nós temos que apontar outras regiões também. Sim. Praia do Gó, Santa Cruz dos Navegantes. Santa Cruz eu fiz 2 setores lá. Né? Eu tive... Tem o pessoal, a gente fala caiçara porque tem os pescadores. E é tudo uma coisa interligada na outra, né? A gente ainda tem pescador aqui que consiga viver de pesca? Olha, nós temos. Com muita dificuldade, né? Porque o porto em si, né? A gente tem aí a Associação dos Caiçaras, né? Que essa associação, ela está no Perequê, hoje. Né? A senhora chama Kátia, devo trazer ela aqui para a gente fazer uma conversa. Né? Aí a festa de São Pedro, que é realizada no Perequê todos os anos. Se não me engano, essa é o número 43 ou 44 já. Já é bem tradicional, Né? né? É tradicional. Aí é um porto nosso, que a gente chama de rancho de pesca. Isso aí é onde prainha qual? Não, Branca, é a nossa Perequê? comunidade. A região onde a gente está lá. Isso aí é no Rabo do Dragão? No Rabo do Dragão. Tá. Eu até no dia a gente pegou uns guarás lá, né? Aí vocês têm tipo uma prainha com mangue ou... Isso. Uma prainha com mangue ou só... Não, aí é quando a maré baixa. É o canal. Quando a maré baixa, ela dá ponto de mangue mesmo, né? Sim. De lama, né? E aí pra gente, esse ponto aí, inclusive... Tá Hora boa pra pegar o caranguejo, hein? Ali fica naquela caixinha fica a ostra, né? Ah, vocês fazem produção, então? Não, a gente pega, põe ali e aí dali então as pessoas vêm a E compra para aqueles poder passarinhos comércio. vermelhos, gente, adoro. É o guará. O guará. E Cubatão, Cubatão tem mais concentração deles, mas... Peguei uma época que eles estavam Ai, migrando, indo para lindinho. lá, né? E aí passaram lá, com a maré baixando. É lindinho. Aí ó, eu fui também representante, né? Do conselho, eu sou representante hoje atual do Conselho da Cultura, representando as comunidades tradicionais. E participei da conferência em 2013. Isso aí é o quê? Né? Essa aí foi a minha formação, Ó. né? Com 49 Cadê aquele anos. barulhinho? Cadê aquele barulho de palmas, Freixo? Com 49 anos. Uai. Né? Não, Jovem. Né? A questão, Jovem ainda. a questão do ensino médio. Né? Esse ano fiz o Enem. Né? O primeiro ano que eu fiz o Enem. Pretendo fazer direito. Muito bem. Né? É isso aí. Vou fazer. Estou com 53 anos. Isso aí. Né? Peguei gosto Não é pra parar, pelo não. estudo novamente. Não vou parar, vou continuar. O Enem não foi uma nota boa, mas para mim foi um aprendizado, porque foi a primeira, fiquei muitos anos sem estudar, desde os 20 anos, né, que eu parei o estudo, né, mas parei na oitava, precisava terminar o ensino médio, porque como eu estou lidando com a linha política, né, e com a linha também social e tudo mais, eu preciso desenvolver esse conhecimento também, né? Não, conhecimento sempre é acadêmico, bom. Sempre para bom. que eu possa ter um debate sadio, um debate correto perante as autoridades. Porque antes eu gritava muito e as autoridades não entendiam o que eu queria. Você está gritando aí, parece um cachorro louco, né? Hoje eu me baseio por leis. Sim. Né? Leis ambientais, né? Leis municipais. E quando a gente entende do que está falando, é muito mais difícil alguém enrolar a gente. Sim. Quando a gente não entende, quando a gente não tem o conhecimento, chega alguém e fala qualquer coisa com palavras bonitas, com palavras difíceis e tinha até aquela novela do Foi o que aconteceu no Bem passado, Amado, né? que o cara chegava... Foi o que aconteceu com a gente lá no passado, né? Nossos pais, né? Pouco estudo. Eu tenho um primo ainda lá com 65 anos, já aposentou, segundo ano que ele tem. Meu pai tinha a primeira série só, né? Por quê? Porque a demanda de filhos era muito alta e aí os pais colocavam os filhos logo na lida da vida para poder ajudar os outros. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Não, escola não. Ou vai para enxada, vai para pesca, ou vai para mata pegar lenha para poder fazer a comida, né? A escola a gente entrava às 7 horas da manhã, lá no Rabo do Dragão, lá dentro da própria comunidade. E aí, meu pai fazia a gente acordar às 5 horas da manhã. Quando não se tem a profissão naquela região, ali, quando não se tem a visibilidade da disponibilidade do emprego através do estudo, a pessoa vai falar, você vai estudar para quê? O estudo não vai te levar a nada, porque a pessoa não está configurando, ela não vê realmente. E os nossos ancestrais pensavam nisso, porque né? não Meu tinha. avô vinha da lavoura, né? Lavrador, né? Então, o histórico, né? Era o Não índio, tinha, né? gente, não tinha. E vai falar o quê? Precisava Não. comer alguma coisa e ali Qual pegava um é a inhame. chance de uma pessoa dessa falar, não, você vai ganhar dinheiro em tal coisa, a pessoa não conhece, não está ali, não viu, não vê.
até muita formação aqui, a gente fala, mas não tem, vou me formar nisso, não tem área, ou tem... É muito complicado. Sim. É muito complicado, mas o aprender é sempre bom. E é o que eu fiz, né? E Sempre, é o que eu tô a qualquer fazendo, né? momento da vida. Porque a única coisa que vai te tirar o conhecimento é o esquecimento grave, que é o que eu tenho agora. Eu tô desse jeito, gente. Tem hora que eu esqueço mesmo. Mas assim, tirando isso... E ninguém te hoje tira. a gente perdeu muita terra naquela região por falta de conhecimento dos nossos ancestrais. Porque né? provavelmente a área era bem maior, né? Porque quando os portugueses chegaram naquela região, o que eles fizeram? Né? E assim com o Brasil. Né? Olha, Esta merda vamos do trocar nosso. essa arma de fogo aqui, né? Vamos trocar essa arma de fogo aqui, né? Pela Não chegar assim, olha, rapaz, isso Pelo aqui é tudo ouro. meu, eu dividi com meus Pelo- amigos. árvores. Eu dividi com meus amigos, isso aqui é tudo meu. Você vai ficar aqui, caso você queira, você vai ficar num casinho bem pequeno, bem explória, Não porque foi do isto tudo mal é meu. deles, Vou levar todos o ouro, vou levar todas as suas riquezas e tu vais falar bem de mim. Este é o nosso acordo. Não estou condenando eles, né? Mas Eu né? condeno. Mas dá nada, E né? por mim eu ia pegar todo o ouro de volta. Pegava. Então, quer dizer, né? Os portugueses são considerados, né? As piadas deles, né? Mas a gente é que, na verdade, Gente, a gente aqui por falta foi... de conhecimento e tudo. Então a gente entregou mesmo. Né? E aí, esses especuladores imobiliários, essas coisas de expansão portuária, eu li a Arte da Guerra. E eu li o 1870 Princesa a Joaquina, né? 1808, né? A Rainha Louca, né? Que é a Princesa Joaquina com o Napoleão Bonaparte, né? A estratégia deles. Então, assim, é uma coisa bem complexa nesse sentido, porque os caras, eles, em vez de somar, eles tentam desagregar. Quanto mais pior e quanto menos informação as pessoas ter, é melhor para eles poderem avançar. Sim, é porque a pessoa não tem a noção do que é dela, do que é de direito dela. E como a gente falou no começo, tem as visões diferentes, né, de vida, de modo de vida. Para a maioria das sociedades tradicionais, e quase todas elas, não só as quilombolas, as O indígena. indígenas, as indígenas até de outros países, de outras... a visão do coletivo, do viver em coletividade, de distribuição. Eu estava vendo ontem uma fala de uma Essa foi a indígena minha infância. falando de plantar a criança, ensinar a criança a comer uma frutinha. Vai ali, planta, que aquilo ali vai dar uma arvorezinha que vai dar mais fruta para todo mundo. Essa visão de mundo, de seres humanos, e dentro dessa questão, se eu tivesse Eu que vivi optar, isso. né, entre qual mundo que eu quero, é lógico que eu quero um mundo mais humano. Eu não tenho dúvidas. Sim. Eu não tenho dúvidas que eu quero um mundo mais humano, com pessoas mais humanas e se tratando com mais humanidade entre si. Não precisa se amar todo mundo, não. Que eu acho que aí já foi um pedido Respeito, muito né? longo. A gente não consegue sequer respeitar, que dirá amar, né? Todos. É um Foi um pedido respeito. duro, gente. Jesus pediu, Ou mas... respeitar o espaço do outro, Né? coisa que não fazem hoje. Respeitando já tá bom. Não precisa seguir a Cristo e amar, não, porque é mais difícil amar mesmo. Mas se respeitando já é parte de uma obrigação e que vai transformar a vida do outro O também direito adquirido. aquela numa coisa toda. mais legal, uma coisa mais, né? Simples, gostosa de se viver. A vida passa tão rapidinho, gente. Outro dia eu era criança, acreditem. Eu era criança outro dia, não era assim? Às vezes eu falo, olha, eu A sinto gente- falta do quintal caiçara, que a gente ia ali no mangue, pegava, aí cozinhava na lenha, já pegava o caranguejo, já botava na boca, né? Aquela coisa... E não faz, não, outro dia que a gente Produzir era os próprios criança. brinquedos nossos. Eu também fazia, de latinha, de coisa, tudo fazia também. Isso tudo é legal, né? A gente não quer... Esse mundo a gente sabe que não vai voltar. Mas meus filhos fizeram, Mas a gente tá? precisa Esse, fazer. assim, tem muita gente que fala, mas as crianças de hoje, e aí você, celular, como, essas você coisas. como pai e mãe, se seu filho tá só no celular, é porque você jogou o celular na mão do seu filho. Se o seu filho não sabe pular amarelinha, é porque você não ensinou o seu filho a pular amarelinha. Se o seu filho não sabe jogar jogo da velha, um stop, é porque você não perdeu um minuto da sua vida para fazer isso com seu filho. Então a culpa não é da modernidade, a culpa é sua. Sim. Que você não fez isso com seu filho. Então, é isso. Não adianta ele estar com o celular na mão em 24 horas, primeiro porque você deu o celular e segundo porque você está deixando. Então, a culpa não é da criança e nem da modernidade. É simples. Eu vou trazer um psicólogo Olha, aqui para conversar a minha- sobre isso, mas é isso. Gente, não adianta ter saudade. Ó, lá em Brasília, a gente estava fazendo A brincadeira nossa... carrinho de rolemã, campeonato de carrinho de rolemã.
bolinha de gude. Tá aí, é só pegar, A comprar brincadeira isso. nossa era mata, né? E a mata qual era? A gente, né, a nossa descendência, né, da caça, da pesca, da agricultura, era pegar os passarinhos, matar e comer. É índio, é isso. Né? Não, gente, eu sei que é triste eu falar isso. Ai, é muito né? triste, gente. Eu Mas sou uma pessoa que chora vendo passarinho na gaiola. é a nossa, né? É a nossa descendência, é o índio em si, Tudo né? bem, era pra comer. Para comer. Tá. E aí ela mistura, porque bom. onde a gente tá era muito longe. Era pra né? comer. Então a caça, a gente era isso mesmo. A gente, Mas os né? bichinhos. Eu comi muito bicho. Era Né? pra Eu comer. tenho que falar isso porque Não, eu não sou vegana, É a minha nem raiz, vegetariana, mas é diferente, assim, tipo, o pessoal que tá meu falando avô passou pro ontem. meu pai. Algumas pessoas falam assim, pô, mas o cara tá falando em proteção ambiental, tá falando isso e aquilo. Sim, mas não, aí já Mas é o modo de vida. Não, ali é pra comer, não Né? é por maldade. É um modo de vida. Não a é gente por não pode maldade, é desperdiçar, outra situação. Então é um modo de vida nosso. Então, quando você falou assim da infância, essa Eu coisa. tenho dó do peixinho se debatendo quando ele sai da água, assim, quero viver, quero viver. Pra mim o peixinho tá falando assim, eu quero viver. E tal, e sabe, eu tenho dó, mas como peixinho. Então, assim, né? A gente hoje a minha linha, né? Tem 4 condomínios de alto padrão naquela região. Na época não tinha. E ali alto padrão, alto, né? E né? 2 marinas, né? Condomínio. Né? Então, hoje, eu vejo fazendo o desmatamento para construir a sua piscina, construir sua casa de veraneio, que não é para moradia fixa, fazendo quadra L ponto, né? E acho isso uma banalização. E os pontos ali dá problema até com a própria fauna da região, né? E Sim, tal, até porque é uma APA lá hoje, né? E aí esse barulho sonoro, essa coisa de afugenta os bichos. Hoje, depois que eu cresci, eu tô vendo essa parte ambiental. Antes, é o modo de vida da gente. Mas o dano que vocês causavam pegando um passarinho aqui, outro não tem nem comparação com o desmatamento para a construção de um condomínio, não tem comparação. A quantidade de água que eles desviam, a quantidade. Não tem. Não, é assim, complicado, são outras esferas, né? Sim. O meu filho, quando foi para o Maranhão. Onde eu morei, que ele morou lá comigo quando era pequeno, que o pai dele é de lá, e depois ele voltou lá com uns 12 anos. Ele voltou com 9 e 12. Ele caçava os passarinhos com nossa cultura, com bodoque. não tem jeito. Eles lá ainda faziam isso. Meu pai Então, fez. ele caçava os passarinhos com bodoque e tal. Ele chegou no começo, ele, mãe, dá mó pena, mãe, porque mó pequenininho a gente compra o frango, que tipo, ele tinha já essa noção de comprar o frango grande e tal, né? E às vezes, assim, ontem eu tava conversando. E A gente não tinha avícola aqui até pouco tempo, que mandava matar a galinha. Nosso Eu quintal achava aquilo de caiçara. uma judiação tão grande. Eu quero aquela ali. Aí, Nosso quintal caiçara, meu pai matava no quintal. Meu pai tinha criação de porco e galinha. A minha amiga Selma ainda mata, Né? que eu moro na casa dela em E a gente Brasília. tem um sítio ainda naquela região, Queria matar. né, que é o sítio Cachoeiro de Moeiro, que ele produz e a gente matava para comer. Né? O sítio hoje, ele tem isso como meio de vida dele, assim como o nosso artesanato. Nosso apetrecho de pesca, como o caniço, que é a O vara de artesanato lá é de pesca. conchas? O artesanato é caniço, tem concha, tem trabalho feito com tricô também, Ai, com que crochê, legal. com bambu. Que Né? legal. Nós temos um rapaz Tem que lojinha? é da região. Tem lojinha? Não, a gente não tem, porque falta um incentivo da cultura, né? Até para a gente trabalhar isso é difícil. Apareceu uma luz lá atrás que foi a carteirinha da Sutaco. Eu fiz também, mas não alguns adiantou conseguiram nada. tirar, mas não adiantou. Adiantou, eu tenho a carteirinha. Adiantou de quê? É muito bom. A gente adianta pra ter. sim, a gente fala, eu tenho Mas a você vai carteirinha. expor, os fiscais vêm e levam, Eu tenho a carteirinha, pô, só falta levar tua carteirinha junto. né? Não adianta. Mas Então, talvez ali seja viável vocês viabilizarem uma lojinha virtual de artesanato da região. Porque aí vende para fora, Sim. né? E não precisa da prefeitura, em termos assim, de necessariamente quem esteja ou não. Não estamos falando o nome de ninguém, como já Sim. disse, não tenho dinheiro para ser processada por ninguém. Sim. E- A gente só está falando Mas da de questão... viabilizar as coisas, que assim, uma De lojinha ajudar. virtual vai independer da administração local. É fazer o site, Faz em coloca as casa, peças e divulga todo mundo junto, em coletivo e pronto. Tem um rapaz, né, que é do bambu, né? Ele já faz isso, né? Ele faz trabalho assim como a dona Zezé também do Perequê, que trabalha tá boa. A gente tem esse pessoal. O artesanato... A taboa é aquela esteira, tá, Isso, gente? né? Para vocês entenderem. É, né? tem que ter o dicionário. Né? Que
que é uma planta, né, que tira lá do alagado, e aí faz todo um preparo, né? E aí a gente tem essa pessoa que faz lá na região, né? Quando a gente fala rabo do dragão, também compreende uma parte do Perequê, que é a região Vila Nova Perequê, né? Pega a região ali também, né? E essas dificuldades que a gente tem acaba desanimando as pessoas para fazer os trabalhos, né? Eu recentemente propus para uma diretora da Secretaria de Cultura para a gente fazer uma feirinha de artesanato e protocolei isso na Secretaria de Turismo, aliás. Uma feirinha fixa. Né? Uma feirinha fixa, com 10 barraquinhas e tudo mais. Mas aí esbarrou na questão política, não nasceu. Mas eu tenho o documento provando, pedindo essa situação. Inclusive, nós vamos falar com o secretário, junto com uma moça, uma senhora, chamada Noêmia, que é de São Paulo, né? É artista plástica, museóloga, e aí a gente propôs isso. Chegaram até ir lá ver o espaço. Mas até porque 10 barracas, 5 de cada lado, né? Ou vai barraca, ocupar grande espaço. Ou aquele. É 2,50 a medida, né? Cada um, né? Não é uma coisa fixa, é uma coisa que tira e põe. Igual tem a feirinha de artesanato aqui no La Prage, né? Isso a gente pediu. E um dos meus sonhos é que todas as praias tenham feirinhas de artesanato, seja caiçara, seja, mas que tenha. Mas acho que tem que ter artesanato Né? tradicional. Ontem no Marcelo a gente discutiu isso aqui, que ele tradicional. falou lá, eu andei naquela feirinha hippie, que de hippie não tem mais nada, não tem, gente, não tem, desculpa, mas não tem. Tudo industrializado, tudo não tem artesanato quase ali, assim, 90% dos produtos ali não são de produção. O que define artesanato? É ser artesanal, é feito manualmente, handmade. Para tirar a carteirinha da Sutaco, precisa fazer a prova Então, mas assim... manual e na hora, você não tira de qualquer jeito. Ali aí você chega lá, tudo industrializado, chaveiros, as coisas, tudo industrializado, tudo, assim, não, é pouquíssima coisa que tiveram que pegar, tipo, um negócio, eu pinguei uma resina aqui e colei a conchinha. Tá. Algumas peças, Sim. mas em geral não tem mais artesanato. Artesanato, não Sim, o verdadeiro, né? Aqui, ó, não meu irmão, tem, tá difícil achar. Pra você ter uma ideia, o meu irmão, né? O meu irmão e tem um outro rapaz no KM18 que ele é capaz de fazer remo. Meu irmão faz remo, né? Mas a gente está proibido de tirar a madeira do mato. A Carlinha faz lá pranchas, ela é do Perequê também, ela faz umas pinturas na prancha e tal. Sim. E... Gente, Isso esse a pessoal coisa tinha manual. que ter onde expor, onde vender, onde divulgar. Então, com a minha ida para o Conselho da Cultura e para o Conselho do Turismo, e hoje eu faço parte também do Conselho da Comunidade Negra, né, do Guarujá, representando comunidades tradicionais, é para fortalecer isso e falar isso. O Convention Bureau ontem puxou a primeira reunião, né, ligada ao artesanato lá no Guaiúba, o qual eu estive presente. Né, e lá apareceram mais de 40 artesãos, né, para tentar ver o que acontece com a cultura do Guarujá, com as dificuldades que tem. O as próprio pessoas convente é aquele que faz os eventos, não chama os artesãos. Não, a gente participou do Conexidades. Mas não, eles fazem vários eventos, conventos, Sim, sim. visitas, birôs, eles fazem. Não, Então, não abrem espaço. Mas depois, mas agora, de tanto falar Vão no abrir, turismo, que bom, né? parabéns. A Sandra, né? Aí, gente, eu vou tomar A processo. Sandra, não o quero. outro menino lá, o do Hotel Casagrande, não, eu tô falando que não, né? Foi aberta a primeira discussão. Porque coisa eu também sou artesã. E criaram eu um sei grupo, o sofrimento que é. Então é difícil. Eu sei. Eu fiquei um ano com barraca aqui na 14 bis, pegava o carrinho, empurrava as coisas até lá. Eu sei o que foi isso. Depois de ralar para conseguir autorização. Então a situação é difícil. A gente não pode, a gente tem que parar de marginalizar a gente. De tratar a gente como bandido, como vagabundos, que é o que eles tratam. Né? E tratar a gente tem que como deixar um de aceitar profissional, isso, como se fosse né? É o que nos merece, não é a nossa parte que cabe E nesse nós latifúndio. temos, e eu brigo pela valorização disso. Tem que ter isso de qualquer maneira, né? Porque a história do Guarujá começou dessa forma. Se você te apontar aqui, aos 4 cantos da cidade, tem pescadores. Nós temos uma colônia aqui em Vicente de Carvalho, a Z3. Nós temos a Isaura. Aquela colônia eu passei lá, ali parece que mora até, assim, dorme, né, ao menos, porque tem uns quartinhos, Sim, assim, sim. pelo que eu olhei de longe, assim. Sim. Né? Tem a colônia de pescadores. Vai dizer que não tem pescador? Né? Nós temos a Isaura da Alpesc, que fica aqui na rua, aqui no final, aqui, né? Eu até não lembro o endereço dela, mas não estou fazendo comercial, mas estou falando que nós, né? A Associação dos Pescadores, né? Aqui, eu conheço. Eu tenho que até chamar elas. A filha dela trabalhou comigo Sim. na Atento. Né?
Pra você ver, né? Tem o Rio do Meio, tem Santa Rosa, né? Tem ali o Santo Antônio, tem o pessoal de Conceiçãozinha. É, eu fiz um doc lá no Tem Conceiçãozinha. tem a Unipesc lá, que é o Nilton do Sítio Conceiçãozinha, Unipesc, né? União dos Pescadores do Sítio Conceiçãozinha. Foi com o Nilton que eu fiz o doc lá. Jardim dos Pássaros também tem, né? E aí, o que me vem? O Porto com esse crescimento aí, eu vou falar do Porto também, né? Muito rápido, né? Com esse crescimento, para mim, desordenado, desenfreado, aonde já teve acidentes ambientais, também, né? Já teve vários acidentes ambientais aí que prejudicou a pesca, prejudica a pesca. O navio bomba é um deles aí agora. Que navio bomba? Que tá aí. A gente chama de navio bomba, navio gás. Que navio bomba? Não sei se você Olha sabe minha cara. disso. Freixo, dá um close na minha cara. Que navio bomba? Eu assim, boiando, Né? não sei. Aí, aeroporto, Ilha Barnabé e navio Mas gás. tá com combustível? Vai acontecer aqui em Beirute. Ele tá com Beirute? combustível? Não, porque a gente teve Não, vai aqui, vir. pro pessoal Tão mais preparando os novo, a taleiros. gente teve um navio chamado Ice George, que ficou afundado décadas aqui, décadas, e eu era adolescente, participei da luta para que se fosse retirado o Ice George, era já ponto turístico de Me parece tantos, que tantos ele- anos que o Ice George ficou e tinha produtos químicos, então tinha que ser retirado de uma maneira adequada e deixou-se passar o Se não me engano, tempo. foi no ano que eu nasci. Com o 71, tempo, o com o fundamento dele. tempo a parte estava apodrecendo e tal. E eu fiz luta junto com o Gentil, muitos anos você participou também dessa Gentil, luta. claro. A gente, e foi assim, a gente já teve alguns episódios aqui na cidade desse tipo, ai, ali, deixa pra lá. É. É isso que eles falam. Incêndio da Lemoa, incêndio da Ultracargo, incêndio da Copersuca. Tudo isso afeta a vida do Aquele pescador, vazamento de amônia, uns 2 anos atrás. né? Que o pessoal do Sítio Conceiçãozinha sofreu, né? Então, o crescimento do porto, a gente entende que é ótimo, é a geração de emprego e renda. Mas nós estamos criando aqui uma Beirute, né? Para quem viu aquela explosão que teve lá no navio, nós vamos ser banidos. Isso aqui é uma ilha, corre risco. As pessoas não veem isso, as pessoas só querem o dinheiro, o poder econômico, né? O navio é esse. Olha, o Freixo é nota 10, viu? Ai, de Porto, O então ele bicho, entende tudo. Ele vai ficar no porto aqui, localizado em Ilha de Barnabé, Mas ele veio pra cá pra quê? né? Para distribuição de gás. Carregar e descarregar. Gás para fornecer gás encanado para Mas tá. a cidade, entendeu? Ele passa por vários lugares, então Não, ele ele tem vai ficar- algum ele- tipo de controle de ele qualidade, vai- ele né? vai Tipo assim, pegar os o caras gás, resolveram mandar só pra cá. Ele vai já ser roda um abastecimento do gás. Tá. Vai ficar localizado. Ponto. E daí vai ser distribuído Ah. por encanamentos para cidades, que é o gás encanado. Tá, mas esse é o único navio? Não? Qual o problema? É só o fato dele ser uma coisa de um risco Um maior? risco maior ambiental, né? Localização também, né? Porque a localização está entre áreas já propícias a isso. Eu fiz uma Tipo, a Ilha pesquisa. Barnabé já pegou A fogo Ilha Barnabé, também. eu fiz uma pesquisa em 1935. Ela pegou fogo ali. Teve uma E a época- Ilha Barnabé era uma vila de caiçaras, né? Era sítios, né? Vamos lá, né? Então, a gente era tudo índio antigamente. Eu sempre falo isso porque a gente precisa criar na cidade um museu caiçara. A gente precisa criar isso. Existe até uma lei já. Não tem nenhuma memória da nossa cidade, em quesito nenhum. Nenhum, assim, a gente não sabe quem foi Vicente Carvalho, não tem nenhum tipo de nada, de nada. Carro do Santos Dumont, tá onde? Tá no Rio, a gente falou ontem que tá no Rio, a cidade foi incompetente no sentido de não ter competência. E vamos perder, sabe o que? Aquela Para- Maria Fumaça que tá ali. Porque quem cuidava era a dona Marietazinha, né? Que faleceu. Mariazinha. Eu passo lá que ele tá abandonado. Mariazinha, né? E a gente viu tanto ela que tem hora que eu passo eu a vejo ali ainda, tu acredita? Tanto que eu a vi, assim, né? Não é essa E a impressão que cultura ela do tá ali. Guarujá ela é muito rica, ela vem do candomblé, né? Nós temos aí a questão a estátua, né? A famosa estátua de Iemanjá, que é uma briga, põe, não põe, tira e não quer colocar. O que rolou? Não tava aqui nessa época, Né? não. Conta aí. Não, agora recentemente, ia ser Foi? inaugurada, não vai Mano, ser tem mais. 2 meses que eu voltei pra cá, Silvia. Não tava aqui. Caramba, Claudinho. Uma banda aqui, ó, tá falando que a capacidade desse navio é de 55 bombas que foi usado em Hiroshima. Isso, ó, o Freixo está ajudando. Potencial energético. É isso aí. É isso aí. Inclusive existe uma ação, né? Civil público, que o MP colocou. E aí tem um amigo meu, que é o Jefferson Castelo Branco, que é da Unifesp, Ah, mas o que eu faço? Eu vou junto embora com o de novo? Aí advogado, vocês querem que eu faça? entrou com uma ação, né?
perdeu. Se vocês em me si. apavorar, eu vou embora hoje daqui. E agora, né, a gente entrou de novo pedindo uma revisão e colocamos lá um documento falando da situação dos pescadores, o que vai acontecer com tudo isso. A dragagem é outra coisa também que interfere, que levanta sedimentos. Sim, mas não tinham né? parado a dragagem, porque realmente não tem como, não tem, não. A dragagem não vai Já comer. foi provado em relatório que não vai ser usado aquilo ali, o calado não dá, não Tá. parou, já deu. Túnel. Tá, Não vai precisar de dragagem? vai. Então como é que vai parar? Né? Mas a dragagem, porque tá, tô falando da questão do O porto não vai calado de parar, a navio. dragagem. Não vai parar. Eles precisam Mas é de que a navios dragagem- maiores. A dragagem da área do. Está do afetando a vida túnel nossa já- da pesca. A dragagem tirando. do túnel ela é só para abertura, digamos. Ela não é uma dragagem de sucção, ela vai ser uma. Não, ela faz aprofundamento. Faz um ali, aprofundamento e ali abertura. perto da Ilha Barnabé ali, né? E ali entre o Lago do Carneu ali, nós temos ali um berçário marinho. A Não, mas tainha, aquela alguns dragagem peixes de sucção- entram ali para isso. Aquela de sucção que foi E feita aí por tem um muitos espelho anos. d'água. Aquela de sucção que foi feita por muitos anos, o último relatório que eu vi que eu estava em Brasília ainda era isso. Porque a de sucção que chamava, ela pegava, sugava toda a areia, tipo, drenava e levava para outro lugar. Então ali junto ia E qual toda era o outro a lugar? vida marinha. Mas assim, só de sugar já Frão da só Moela? lascou. Que volta tudo de Já- novo com a força da Só maré. de sugar. Não, e só de sugar já lascou, porque você já sugou toda a vida marinha A gente que não tinha ali. precisa, né? Camarões que acabam sugando, quer dizer, que o camarão fica ali debaixo da lama, né? Os siris que estão ali. A gente está sentindo na vida da pesca a diminuição do pescado e a qualidade do pescado também. Não estamos dizendo que está poluído isso, porque a gente não tem esse estudo dizendo. Mas não tem um setor Mas- de monitoramento disso? Então, o monitoramento quem são? Seria a O próprio CETESB? governo. A CETESB e a Anvisa. Não, mas são setores diferenciados. IBAMA, né? Não, a CETESB e a Anvisa. A Anvisa na questão da qualidade do alimento. Ela tem um braço lá de controle disso, sim, só que tem que verificar se está sendo feito a contento. É, Mas existe um controle. Então, a poluição, não vou Fiscal e dizer sanitário de que ela toda- está no canal, porque nós temos a influência da maré, né? Quando ela desce, quando ela sobe, na enchente, isso acaba sendo natural. E nós temos os filtradores também de poluição, né? Que é os próprios organismos, né? De raiz de mangue e tudo mais, que é que nem água. O mangue né? em si, para quem não entende, assim, generalizando, para que as pessoas Não consigam sendo biólogo, né, compreender, mas- o mangue é o filtro natural do sistema, assim, do sistema. O mangue, por que o mangue tem fedor, tem aquele aroma, né, peculiar, vamos dizer assim. Pode chamar de fedor, gente. Aroma peculiar do mangue é porque ele filtra. Ele é o filtro. E, inclusive, além da questão das marés, um dos motivos de nós termos praias mais limpas é porque nós temos uma preservação de área de mangue boa ainda. E além da área de mangue, as ainda. pedras também são órgãos filtrantes, né? Através das suas algas, né, marinhas. que Algas tem, marinhas. Né? Algas marinhas, né? E os nutrientes que produzem ali nas pedras, né, em si, né? É como a água, né? A água que Mas a tem gente que ser toma- discutido como é que vai ficar a cidade. Qual vai ser, e é isso que o plano diretor acaba decidindo para os próximos 10 anos, e a população não está participando disso. Porque às E vezes tem não, assuntos que eu tô puxando não aqui que nem tão sabe. sabendo. A população não Foi uma surpresa o navio sabe. bomba para ela. Foi. A população não sabe. Por exemplo, no plano diretor, vai decidir se a cidade vai dar prioridade ao crescimento do porto, ao crescimento de prédios, ou qual é a Ou a cultura. prioridade da cidade? Se vai Característica ser, local. se a gente quer ser uma cidade boa para se morar e que também receba bem as pessoas, olha que bacana essa ideia, né? Uma Não é? ideia de uma cidade legal, que as pessoas consigam morar legal, consigam ter uma vida legalzinha, segurança, com gostosinha liberdade. ali, e que consiga receber visita. Então, se a gente vai ser uma zona retroportuária total e que ninguém suporte morar, porque quem mora perto de zona retroportuária sabe o que é isso. Impactos né? são muito grandes. Fora os outros impactos, e a gente diminui mais e mais a questão do potencial turístico por ter praias poluídas por consequência disso. Então, assim, é escolha. Só que se a gente deixar para eles escolherem, não Essa é água de todo, lastro de todo mundo navio. tem que participar. Essa água de lastro de navio que vem de fora. Eu lá Quando ele aquele entra negócio aqui, que eles soltam, é tá, água. gente? Eles soltam, explica. A água de lastro de navio é que quando ele vai navegar em águas profundas, né, ele precisa estabilizar. E quando ele chega aqui na boca da barra para entrar aqui no estuário, eles precisam jogar essa água para o navio subir, para poder dar o calado para dar a entrada
né? E essas águas, quem é que estuda essas águas quando são lançadas ali fora? E esse boca da calado barra, de uma navio coisa não é parecida. calado de silêncio, não. Calado é a base É a base de baixo, tá? É a base do casco, né? do casco. Do casco. É outra, é a mesma palavra, né? É. Tipo, a pessoa, o que tem a ver a pessoa ficar em silêncio com isso? É que nem pescador, né? Existe o barco popa, proa, É, não entendo bordo, nada. bomborda, essas coisas todas. Então, é isso, Aí né? essa água vem e polui. Então ela é pegada lá em alto mar, em qualquer área de alto mar, e quando o navio vai chegar no porto, ela derruba ali, ela joga Na verdade, ali. são águas estrangeiras, e- né, que é, vêm para cá, né? Inclusive, já foram encontradas em alguns lugares espécies marinhas que não é nativa da nossa região, né, nosso oceano, né? Que acabam vindo para cá, através disso se cria, E cria um e problema aí ambiental. acaba criando um problema ambiental com os peixes nossos aqui. Então, muitos peixes acabam... Eu vi um vídeo sobre isso, acho que lá do Ceará, alguma coisa pareceu, um lugar aí que eu não lembro muito bem, né? Tem um que é até bonitinho pra caramba. Que é um peixinho mas todo coloridinho, meio espinho e tal. Não é daqui, né? Ele Bem, é ó, predatório. Tem predador aqui, né? E Tem aí, predador Não, aqui, aí vai... aí vai... Né? Ele é o predador, né? e aí ele é o predador e acaba ferrando com isso. Então nós temos várias situações. A outra coisa é a falta de planejamento. O Guarujá não tem 100% de rede de esgoto. Né? Não tem. A gente precisa trabalhar isso de uma forma melhor para ser uma ilha e uma área balneária, para que os turistas venham tomar banho sossegado, em paz. Tivemos problemas com o emissário submarino há um tempo atrás aí. Então, Guarujá até pouco tempo, digamos 3, 4 governos atrás, a gente não recebia algumas verbas do governo federal porque a gente não enviava os dados, sabia? Não tinha dados. Eu cheguei lá em Brasília para ver, falei, gente, e aí foi se colocando a casa em ordem de 3, 4 gestões para cá, tipo assim, mais ou menos. Não, anterior, mais um pouquinho. Porque a gente não enviava dados. E assim, para receber verbas do governo federal e até do estado, você precisa estar com seus dados atualizados sobre saneamento, escolaridade. Você precisa fazer a lição de O casa. IBGE é isso, Você né? não tem nota. Não, mas tem Pode dados falar, do né? IBGE, Sim, e tem que é um dados e tem dados do individuais. município. O município tem obrigação de manter seus dados atualizados, de Sim. manter isso. Não é assim, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, não. Dá trabalho, a prefeitura tem que ter equipe competente, tem que ter gente suficiente, computador suficiente, tem que ter... É uma série de coisas que pressupõe-se a boa vontade para que a coisa possa acontecer. E a partir desses dados, estando Tudo todos que é certinho, estatística, aí tudo. você envia projetos, as coisas vêm. Muitas vezes a cidade deixa de receber Muitas verbas, vezes aqui quase né? sempre. E verbas tanto na área da educação, esporte, meio ambiente, cultura, por falta de conhecimento técnico da pessoa certa que lá está. É uma coisa né? que tem que ser levada Quando a se põe sério. cargo político, é ruim, porque os caras Não brincam. adianta, isso é só burocracia, eu não gosto. A organização pública ou qualquer organização, não, até mesmo privada, de uma grande proporção, de muita gente, que envolve muita gente, Até associação de bairros, né? ela vai ter burocracia, porque isso se chama, a palavra já diz, é organização, não é desorganização, gente. Então, assim, tipo, vamos raciocinar. Freixo, quanto tempo a gente tem? Nossa. Uma hora e... O que era 50 minutos, Olha aí, gente, eu tô falando. é que parece que eu vou puxando alguns vou ter que pôr o assuntos e contador a Cláudia aqui, vai, o Freixo também vai ali. Ontem sugeriram de eu cumprimenta. mudar o nome de em vez. Fala, Claudinha, fala demais, Claudinha, porque eu falo muito. É que são tantos assuntos E da acho, cidade que tá, precisam ser resolvidos. Tão agradável a conversa, tá né? bom, né? Não era... É que são tantos A assuntos gente que a gente tem precisa o momento Marília Gabriela aqui, falar, tá? né? Que a gente pega um assunto desse e vai embora. Isso me lembra um outro ato de infância. Não existia televisão, né? A prosa, né? E aí a prosa, né? Isso é uma coisa de infância, né? Meu pai fazia a fogueira ali, a gente ficava, e ali ficavam conversando, meu pai contava a piada do Pedro Malazarte, o outro contava uma outra coisa. E aí Mas cada e um lá na falava, comunidade, era vocês não gostoso. fazem isso nem de vez em quando? Não, de vez em quando a gente faz, Porque mas é o legal tempo da você gente hoje é passar. tão corrido. O pescador só fala a verdade. Não é corrido. Não é corrido. Vocês têm que desligar o celular e você fazer isso com seus filhos e seus Não, netos mas não é também. só o celular, a gente precisa provar hoje que tudo isso que eu estou falando é real. E para provar, eu tenho que vir aqui, divulgar, eu tenho que fazer matéria em jornal, eu tenho que ir no E tem que promotor, puxar o freio também. tenho que ir na justiça lá e falar, justiça, olha... E, Bibiano, verdade. olhe pra mim, tem que puxar o freio também, tá? Tem que puxar o freio também.
E fazer isso um pouquinho também, não só para sua recordação afetiva, mas para Aquela coisa passar. da missa, né? De todo passar. domingo, aquela Aqui em coisa casa de, a gente fazia fogueira de antigamente. meu pai levar a gente, na época, né, de finados, lá pro cemitério. Essas coisas tudo então, são coisas de infância, né? A cultura, ver meu pai lá tecer o balaio, tecer o cesto, ver meu Muito pai bom. fazia varinha de bambu, aquela coisa toda. Então, a caça quando chega, né? Quando chegava, né? Que meu pai já preparava aquela coisa toda na lenha, aquela... Eu sei que hoje é proibido, viu, gente? Mas Tá? Mas eu tenho Não, que falar pra o modo de vida consumo- pra para mostrar, consumo né? pode caçar. Então, o índio pode, né? O índio, 100% índio, pode, para tirar palmito, essas coisas, né? E o especulador imobiliário também pode, só que ele não pode tirar, né? Porque Ai, meu né? pai. só nós que não, né? Então, mas a gente tá... A gente vai para um momento lutando. Marília. No bolso, né? Mas a gente, devagarinho, a gente está conseguindo. Me parece que houve uma sensibilização, né? Vou falar Aquilo que você sensibilização na colocou que saiu a Câmara. matéria lá no jornal era o quê? Era sobre essa coisa, né? Do plano diretor? É. Do plano diretor, a matéria que saiu no jornal é que foi debatido na Câmara. Né? Lá a gente fizemos a nossa reivindicação, tanto histórica e tanto documental, como uma prévia de um estudo antropológico, que teve uns meninos do Perequê, o Wendel e o Jordan, né, que fizeram um livro em cima da nossa história e pegaram uma ocupação em 1817, onde hoje é um condomínio Iporanga, né, de comunidade caiçara, com lavoura lá, com questão de... aquela... Mas essa família ainda está lá, não? Não, não tá. Oh. Né? Mas isso foi bom pra gente. Sim. Porque prova que eu estou falando o real, né? A Praia Branca tem um estudo E antropológico esse livro também. tá disponível? O pessoal pode... Está disponível, está disponível. Acho que é a Ilha dos Homens, né? O nome do livro, não vou me recordar muito bem, mas depois eu mando para você Tá, direitinho. não, e na próxima vez né? que ele voltar também ele traz eu os dados já do trago livro. os dados direitinho, né? E foi feito esse estudo. Foi feito um TCC também, de um simpósio, né? Do estudo internacional na UNAERP. Tem graduação para isso, né? Para que o estudo em cima das comunidades caiçara também. E esse estudo ele é muito minucioso. E aí o planejamento alegou que precisava de um estudo antropológico, ia reconhecer a gente por mais 180 dias no plano diretor, ou até 10 anos, para chamar alguém, para fazer um estudo antropológico em cima disso, para poder ver se vai reconhecer, vai continuar reconhecendo a gente ou não. Eu falei, gente, eu estou trazendo material vivo, protocolei tudo lá. Matéria de jornal de artesanato, uso de culinária caiçara, uso das plantas que a gente ainda usa. E a própria permanência. Lá, né? O histórico local, o conhecimento local, tudo isso, as gerações. Tem um jornal chamado Martinho Pescador, que ele conta um pouco a minha trajetória, inclusive conta a história da família Bibiano aqui nessa região. Né? De quando chegou, como chegou, quando está aqui, né? A plora familiar que foi criada. E outra coisa, nós estamos inseridos numa área da União. Então, só quem pode nos mexer, na verdade, é a União. E quem nos deu esse caminho foi o Osso Maceió, quando secretário de Meio Ambiente. Quando tinha uma casa flutuante lá. Sujeito. Né? Tem que vir aqui, sujeito. A casa flutuante. Sujeito é meu compadre, você sabe. Eu sei disso, né? E aí, quando entrou a casa flutuante, que eles conseguiram lá um número pelo SPU, falei, é esse o caminho. Aprendi o caminho e registramos a maioria onde? Na União. Não é área municipal, não é área estadual. Né? E devido ao nosso histórico, a União ela pode nos dar, sim, o RIP, que é Registro de Identificação Patrimonial, né? Que é um documento, uma escritura de uso a títulos, né? A título de... Como é que fala? Usos e frutos. 100 anos é 100 anos. A titularidade lá ainda está em júdice? Tá, a gente está em litígio, né? Porque assim, tem os donatários que tem escritura e tem os posseiros. Né? E aí essas posses estão transformando em legitimidade. E aí a legitimidade está dentro da terra de união. Né? O laudêmio, para você ter uma ideia, o aforamento, é de uma lei de 1831. O laudêmio, para quem não sabe, é uma taxa da época do Império. Isso, e que é recolhido ainda, né? É que é recolhido ainda, né? Os 5%, 2% vai para uma conta no Rio e que vai para a colônia portuguesa.
Claudinha, eu acho que tá bom, né? Não sei, porque senão a gente vai... Né? Vamos deixar para o próximo. A gente tem o momento É que eu vou Marília levando. Gabriela. Tem o momento Marília Gabriela, mas a gente vai esmiuçar mais ainda. E a gente espera que vocês tenham gostado dessa parte de conhecer a história do Rabo do Dragão e que vão lá, porque eu também fiquei mega curiosa. Eu vou lá, vou registrar tudo que eu E o puder lá. Guarujá como um todo, né? Porque o Guarujá todo começou de uma forma e hoje a gente está vendo essa transformação e estamos vendo que não está bom. A gente precisa dar uma freada, fazer o desenvolvimento sustentável realmente como manda as ODS. E mais do que Seguir nunca as os 14 pessoas artigos. decidirem que tipo de cidade elas querem viver, né? Porque não é só no voto, como a gente tem falado aqui. É no voto acompanhar aquele ideal que você tem E o de cidade. engraçado é que quem decide, né, não somos nós, né? São os de fora. Não que a gente é contra os de fora. Os de fora é bom que traz geração de emprego e renda. Mas a gente muitas vezes vai, participa, até é registrado, mas na hora de efetivar o documento, eles não efetivam. O exemplo é esse do plano diretor, que tiraram que está há 16 anos. O primeiro que colocou, através que entendeu a minha fala, foi o Farid Madi, né? Que ele foi o primeiro. Estou falando de 1946, nós fomos reconhecidos no plano diretor em 2007, pela lei complementar do plano diretor 108 de 2007. Com a Antonieta tivemos a mesma briga, tive que contratar um advogado, coronel, militar, para poder fazer a coisa acontecer, né? E agora? Não temos condições, mas temos material, colocamos lá o requerimento que eu pautei na Câmara, com cópia para os demais vereadores. Sequer foi pautado, sequer foi lido. Não foi lido. Isso foi ruim. O que a gente divulgou, o que a gente pediu... Mas você já fez aquele pedido de voz lá, que tem direito? Depois a gente vai falar sobre isso. Não, já. Em A outro gente vai- momento a a gente gente vai fala. falar. Eu devo Sim. voltar aqui e a gente Cidadão conversar um tem pouco direito de protocolar e fazer uso da tribuna, mas isso vamos, senão a gente vai dar 2 horas de programa aqui. mais. Tem outro compromisso. A gente tem uma, não, o Freixo tem outra gravação para fazer já já, tenho. ele está no comunidade. Eu vou estar lá também, Você outro. então todo mundo migra só para comunidade de ação. Já Eu 3h30 já? Eu que vou estar lavando roupa. É. A gente faz o momento Marília Gabriela, em que eu faço 3 perguntas, é só pergunta seca e você responde, Vamos tá? lá. Uma certeza. Uma certeza é que nós vamos conseguir chegar à vitória. Uma dúvida. Dúvida. A política na cidade. Espero ter respondido. É a sua resposta. Uma esperança. Esperança que Guarujá, né, dê valor àquilo que ele tem vocação, que não é só sol e praia, e não é só prédios. Desenvolvimento sustentável, real para a cidade, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Não estou querendo aqui contra o progresso, mas estou querendo mostrar, e com essa fala que eu falei, que nós podemos viver em harmonia. Homem, meio ambiente, construção civil, todo mundo junto, né? Mas que cada um respeite o espaço do outro. Isso precisa ser frisado. Não um querer invadir o espaço do outro, querer engolir o outro, em nome de um poder econômico, aonde uma igualdade social e um trabalho social não existe na cidade. Mas que eles querem a população, quanto pior, melhor, né? Para eles tomarem conta. É uma estratégia errada, porque isso dá insegurança para quem vem, isso dá instabilidade, e a gente pode ter uma cidade fantasma no futuro se a gente não tomar cuidado. Em todos os sentidos. Ou, esse navio bomba que aí está, Ai, não, pá, não. podemos explodir a própria cidade. O povo quer que eu vá embora o mais Então, rápido possível. eu amo o Guarujá. Eu também, mas eu sou nervosa, gente. Sou do Guarujá. E quero o melhor pro Guarujá. Guarujá. Eu pânico. Eu sou aqueles que primeiro ficam assim no filme. Tô gritando ali. Mas é para deixar em pânico mesmo, para que as pessoas acordem, né? Os moradores verdadeiros da cidade acordem, né? E que ponha, vou falar um pouco de política também, que ponha políticos, tenha conhecimento lá dentro, que ponha políticos que tenha amor mesmo pelas suas comunidades, tenha políticos que tenha amor real pelo social. Eu entendo que é difícil, a gente tem um sonho fora e lá dentro é outro. Mas se a gente souber trabalhar com sabedoria, discernimento, com Deus à frente de tudo,
a gente vai conseguir, a gente consegue harmonizar todo mundo. Agora, enquanto um tiver o próprio interesse e esquecer de onde veio, da sua origem, da sua história e tudo mais, é difícil, né? E é isso, Claudinha. Esse foi mais um Fala Claudinha, não vou me prolongar. Obrigada, Freixo. Obrigada à esposa do Bibiano. Valéria de Valéria, que Oliveira tá aqui. Bibiano, Tá aqui sendo nossa... que também é nativa do Guarujá. Volte logo, tá? Reagende logo uma outra data que a gente tem que destrinchar isso aí. E vocês, atiçem mesmo a curiosidade de vocês. Vamos pesquisar essa coisa do rabo do dragão, essa coisa dessa ilha. Essa ilha maravilhosa, que é a ilha de Santo Amaro, conhecida como Guarujá. Esse lugar maravilhoso, diverso e diversificado, né? Esse foi mais um Fala Claudinha. culturas. Em breve a gente volta. Valeu, obrigado. Sigam-nos nas redes sociais, ao Bibiano também, ao Freixo. A gente vai pôr lá na descrição, né, Freixo? A tua rede também pro pessoal seguir. Tá bom? Obrigada, valeu. Um abraço, até mais. Ah, isso aqui.